Chamamos para a mesa, inicialmente, o senhor André Coronel, secretário municipal da Secretaria-Geral de Governo, o senhor Matheus Neves da Rocha, diretor de Inovação e Parcerias do DEMAI, Edson Zomar, pelo SIMPA, e Sandra Daruí, Conselho do DEMAI. SIMPA. Só gostaria de fazer um registro. Meu nome é Luiz Afonso, eu sou o diretor legislativo da Câmara. É que o vereador que estava designado para fazer a audiência teve uma intercorrência pessoal e não pôde não pôde vir. Então, em respeito à presença de todos, aqui nós vamos dar andamento na nossa audiência. O funcionamento da audiência inicia-se com uma fala de parte do governo municipal, de 10 minutos, para a apresentação do projeto. Depois teremos uma fala do SIMPA, para fazer a sua apresentação por mais 10 minutos. E a partir de agora, ali junto com o Sandro, estão abertas as inscrições de 5 falas a favor e 5 falas contrárias ao projeto. Então vamos passar a palavra ao DEMAI. Primeiro, desculpe, o secretário Coronel. Depois eu... Boa noite a todos. Meu nome é André Coronel, sou o secretário-geral do Governo Sebastião Melo. Inicialmente, gostaria de dizer que para nós é uma satisfação estar aqui. Nós, Governo, propomos um projeto de concessão parcial do DEMAI. Eu acho que é importante, nesse início de audiência, destacar que se trata de um ato administrativo de concessão e não de privatização. Isso tem diferenças substanciais. Quando tu concede um serviço público, tu concede ele temporariamente e não para sempre quando tu privatiza. Por exemplo, a CE Equatorial, ela foi vendida, vai para a iniciativa privada e nunca mais, em tese, deve retornar ao poder público. Quando tu faz uma concessão, tu passa um determinado tempo aquela atividade para aquilo que tu quer conceder para o poder privado, para ele realizar aquilo que tu pretende que ele realize. Então, no caso especificamente do DEMAI, o que nós estamos propondo é passar para a iniciativa privada parte do que o DEMAI executa hoje. A captação e o tratamento de água permanece com o DEMAI. Todos os servidores públicos que hoje compõem o DEMAI permanecem no DEMAI. O que nós vamos fazer é potencializar as atividades do DEMAI, especialmente numa área que hoje tem uma defasagem muito grande, que é a área de esgoto. A verdade é que nós temos um marco legal, regulado por lei federal, que estipula que até 2033 seja atingida a meta de 90% do saneamento da rede de esgoto na cidade de Porto Alegre. E para isso acontecer, nós estamos propondo que essa concessão parcial possa fazer com que a atividade privada, que tem mais rapidez, que tem mais autonomia, que não tem lei de licitações, ela possa executar os serviços de esgoto muito mais rápido que a atividade pública. Não é que a atividade pública não realize, ela realiza, mas ela realiza com lentidão, e não é culpa de quem executa a atividade, do servidor que executa a atividade. Isso faz parte de um sistema de gestão do país que requer licitação, que requer recursos orçamentários anuais, que hoje, infelizmente, nós não dispomos. Então, o que se quer com isso é propor um edital de concessão com muita seriedade, onde se equilibre os serviços a serem realizados, que se equilibre o valor tarifário, a modicidade da tarifa, o que é muito importante, e também destacar, pessoal, nesse ponto eu acho que é muito relevante, a tarifa social, ela não vai ser mudada, porque a tarifa social ela é regulada por lei federal.
ninguém pode mudar o regulamento da tarifa social. Então, aqueles que não tiverem condições de pagar, vão continuar pagando a tarifa social. Esses pontos são importantes, porque hoje, independente de governo, seja o governo aqui municipal, no nosso caso, de Porto Alegre, seja no governo do Estado, seja no governo federal, no governo do presidente Lula, hoje se incentiva concessões, se incentiva PPPs, em razão que ele dá essa dinâmica, esse dinamismo, essa velocidade nos investimentos, e o poder privado coloca um recurso através de uma contrapartida que o poder público não tem. Então hoje nós temos exemplos pelo país todo. Se cada um agora pegar o seu celular e botar ali concessão, governo federal, concessão, vocês vão ver um capítulo específico do governo federal defendendo que se realize concessões e parcerias para aumentar não só a qualidade dos investimentos, mas também para aumentar o número de empregos, de geração de renda com as PPPs e com as concessões. Então não é um modelo por natureza que a gente possa dizer que é ruim ou que é bom. O que faz ser bom ou ruim é exatamente o que o Matheus vai explicar aqui, o modelo de gestão que se propõe, uma boa fiscalização, uma boa outorga, que é um valor que a empresa privada vai bancar para tu poder regular o valor da tarifa e isso tu poder prestar um serviço de qualidade. Então o que nós estamos propondo com muita tranquilidade, com muita seriedade, é que a gente acelere os serviços, especialmente das redes de esgoto em Porto Alegre, que hoje nós temos pouco mais de 50% na cidade, que a gente possa chegar a 90% e que possa ter um equilíbrio entre o serviço, o valor da tarifa e os serviços que vão ser realizados. Obrigado, secretário André Coronel. Uma boa noite a todos. Renovo meus cumprimentos aqui ao diretor Luiz Afonso e, em seu nome, estendo a todos os membros aqui da Câmara. E também meus cumprimentos ao Edson e à Sandra, representantes do Simpa. Dando continuidade, né, e aprofundando um pouco dos pontos trazidos pelo secretário André Coronel, tomo a liberdade de me deslocar rapidamente, para que nós possamos olhar um pouco do contexto que nos move ao projeto de lei, o que esse projeto de lei traz, seu teor, né, e aonde, o que ele pretende alcançar a partir do seu texto. Por favor, vamos lá. Bom, o principal contexto, também mencionado pelo secretário André Coronel, que nos move, ou um dos, é uma norma federal, uma lei federal, que é o novo Marco Legal do Saneamento, e que trouxe obrigações a todos os municípios e entes da federação. Ou seja, até 2033, todos os municípios têm que alcançar não só esses índices, mas esse índice de atendimento e alguns outros índices intermediários, né? Então, além do índice de atendimento, não intermitência da água, por exemplo, redução de perdas, melhoria nos processos de tratamento. E o que acontece com os municípios que não alcançarem esses números, né? A gente vai ter aí uma frustração, uma frustração ao acesso de recursos da federação, recursos federais, financiamentos da União. Isso será frustrado, essas transferências ao município que não alcançar essas metas. E qual que é o nosso cenário hoje em Porto Alegre, né? Como é que nós estamos para alcançar aquelas metas? Bom, nós temos um índice bastante bom de atendimento de água potável, né? 99%, embora tenhamos índices de não intermitência não aceitáveis, né? A gente está bastante aquém nesse sentido, mas a gente ainda tem menos de 53% dos domicílios urbanos atendidos com coleta e tratamento de esgotamento sanitário, de esgotamento cloacal, né, separador absoluto. Por favor. Quando nós olhamos para 2015, no cenário de 2015, em que foi feito o Plano Municipal de Saneamento Básico, que está em revisão nesse ano, deve ser revisado esse ano, já vislumbrávamos, né, uma década atrás, os desafios que existiam pela frente no saneamento em Porto Alegre, né? E aqui vamos deter mais a questão do esgoto, embora tenhamos muitos desafios na questão da água e da drenagem também, né? Então, os desafios da drenagem, eles vêm sendo atacados pela municipalidade com alguns financiamentos que foram recentemente contraídos.
Questão da água e do esgoto, o município, o DEMAI, pretendem atacar com algumas ferramentas. Dentre elas, o motivo também aqui do nosso debate hoje, é a concessão de serviços. Quando nós olhamos para a capacidade de investimento que o DEMAI, né, ou o município, via DEMAI, teve para alcançar esses desafios, a gente nota que ele foi não superior a 100 milhões por ano, né? Então, quando a gente olha esses números brutos, de que eram necessários 3 bilhões em investimento, água e esgoto, vamos colocar, e nós temos uma capacidade de investimento de no máximo 100 milhões ano, por favor, a gente tem de fato um tempo bastante grande para que aquele nível de serviço, aquele atendimento de esgotamento sanitário, ou aquele abastecimento de água potável com não intermitência chegue bastante demorado, por favor. E é nesse sentido que a concessão de serviço, né, que é um contrato administrativo, nada mais é do que uma forma do município, do DEMAI, contratar obras e serviços, é disso que a gente está falando, de um contrato de longo prazo, né, em que se contrata um terceiro para executar obras e serviços por um tempo determinado, né? Essa ferramenta, ela já é autorizada por lei federal, ou seja, municípios de toda a federação que queiram proceder numa concessão do serviço de água e esgoto, eles não dependem de lei municipal, porque a lei federal já autoriza. Então, por que fazer, né? Por favor. Então, por que propor um projeto de lei que autoriza a concessão dos serviços de água e esgoto? Lembrando, como bem disse o secretário André Coronel, o que se pretende é conceder os serviços de esgotamento sanitário, distribuição de água e gestão comercial, ou seja, permaneceria então com o DEMAI os serviços de captação e tratamento de água e também de drenagem urbana. E é justamente isso que o projeto de lei vai trazer. O projeto de lei, se tudo está autorizado, a lei federal autoriza a concessão integral, o projeto de lei vai dizer, está vedada a concessão do serviço de captação e tratamento de água. Mas para além, o projeto de lei ele também vai adicionar pontos de não mobilidade, ou seja, de resguardar os servidores que hoje têm seu provimento efetivo no DEMAI, que permaneçam, assegurem sua permanência, não só, obviamente, no cargo, né, na posição que conquistaram com concurso público, todas as questões constitucionais asseguradas, para concluir, mas também que permaneçam em sua prestação no DEMAI. E, por fim, que as receitas percebidas no âmbito da concessão, da outorga, sejam, obviamente, vinculadas, destinadas ao serviço de saneamento básico. Eram isso, senhores. Muito obrigado. Alô? Eu não vou falar muito alto porque está dando um eco, né? Então é mais agradável a gente falar um pouquinho mais baixo. Bom, eu sou a Sandra Darui, eu sou servidora da Prefeitura há 23 anos, do DEMAI há 20 anos, né? E uma das coisas que nos choca é que as pessoas que vêm aqui falar sobre o DEMAI têm 6 meses de DEMAI, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que tem vários colegas aqui nossos, vocês podem olhar que a gente está identificado ali, né? A gente conhece bastante o DEMAI. Pode passar. Nós temos uma frente, né, não formada só por servidores do DEMAI, não pelo SIMPA, mas por várias entidades, né, da cidade, e que cada reunião que a gente vai, mais uma entidade se soma. Tá? E se vocês quiserem depois, então, converse conosco para a associação do bairro de vocês, dos bairros de vocês, que aqui são vários bairros, né, na região noroeste, se juntem a nós e entrem nessa frente. Então, na verdade, essa decisão da concessão é uma decisão política. Tá? Nós, técnicos do DEMAI, não queremos a concessão, não queremos PPP, não queremos parcerização, porque eu vou mostrar para vocês por que a gente diz que o DEMAI tem capacidade de atender o novo marco legal. Tá? Então, o DEMAI já atendia desde 2000 100% da água, o DEMAI já tem 91% de coleta de esgoto, só não tem o tratamento ainda disso, e já chegou a tratar, com estação de tratamento, 66% de esgoto. Não está tratando isso porque uma das ETs
que justamente o esgoto de vocês vai para a Lata Parada, que é a ET Sarandi, que foi alagada, né, agora em maio de 2024, que vai ser consertada, é 8 milhões o contrato, vai ser consertada e vai voltar a tratar o que tratava antes e vai aumentar esse de 53% para 60%. Tá? E isso, assim, quando eles dizem, a concessão não é uma privatização. Pode ser que no primeiro momento não seja, mas é uma concessão de 35 anos. Desculpa, eu vejo pouquíssimos jovens aqui, só tem o Kevin aqui que eu conheço de jovem. Nenhum de nós vai estar aqui. Tá? O DEMAI só tem 992 servidores, quando tem 3.000 cargos criados. Então, nós estamos com 2.000 cargos sem estarem preenchidos. E nós, cada vez, eu vou sair daqui a 3 anos do DEMAI. Eu vou me aposentar daqui a 3 anos. Né? E quando a gente se aposentar, não vai entrar ninguém no nosso lugar para fazer as coisas que a gente faz. Né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que nem a CE Equatorial, que cada vez que vocês chamem uma equipe, vem uma pessoa diferente, que não sabe o que está acontecendo na rua de vocês. Isso já está acontecendo conosco no DEMAI. Né? Tá? Então, quando dizem que não é privatização, é sim, porque se der errado esse contrato, e vai dar, porque deu em todos os lugares que a gente conhece, não tem ninguém para substituir. Nós não vamos estar aqui, eles vão ter que fazer outra concessão. Então, sempre vai ser privatizado. Pode passar. E é um risco financeiro. Eu não conheço nenhum contrato de concessão que foi quebrado porque a concessionária não atendeu. Por quê? Porque o poder público, se tiver que reverter a concessão, vai ter que pagar uma multa milionária que a prefeitura não tem condições de pagar. E as experiências que a gente tem no mundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, demonstram que não é um péssimo negócio. Tá? Manaus é concedida há 20 anos. Vocês sabem qual é o percentual de tratamento de esgoto de Manaus? 20%. Melhorou a privatização em Manaus? Acho que não. E não atingiu a universalização da água ainda. Pode passar. Tá? Se fosse tão legal, né, eles teriam mudado o nome. Tem muita gente que não sabe que a CE não é mais a CE e foi vendida por R$100 mil. Não é 100 milhões, gente, é R$100 mil. Tá? E agora é Equatorial. E vocês, eu não vou dizer, tem alguém satisfeito com o serviço da Equatorial aqui? Acho que não. Tá? E a mesma coisa a Corsã, que comprou, que era Corsã, agora é Egeia, né, e pegou 70% do saneamento, e é a principal interessada em comprar o DEMAI, tá, em fazer a concessão do DEMAI. Tá? Então, se fosse tão bom, eles tinham mudado o nome. Pode passar. E elas são todas privadas. E eu vou dizer outra coisa, a concessão ela é uma grande terceirização. Por quê? Tá? Sendo uma terceirização, a gente tem exemplos de problemas. Quantos problemas nós tivemos com a coleta do lixo ano passado? O lixo é totalmente... Eu já trabalhei 3 anos no DEMELHU e era maravilhoso, só que agora é totalmente terceirizado. A mesma coisa é o atendimento dos serviços pluviais da cidade, é 100% terceirizado. E um exemplo muito sério nosso é a leitura de hidrômetros, a leitura que faz a conta de vocês. A leitura de hidrômetros também é terceirizada, né, há 10 anos. E desde que terceirizou, todo mundo tem problema com as contas. A gente tenta, é um contrato, a gente tenta, né, que a empresa faça direito, mas, entendeu, tem uma rotatividade muito grande de funcionários, a gente não consegue atender no nível que nós do DEMAI atendíamos. Pode passar. Então, na verdade, o que é evidência é que é um problema de gestão. A gente acha estranho que todo prefeito, todo diretor do DEMAI que entra, o que ele quer fazer? Ele quer melhorar o órgão. Só que, nas últimas 2 administrações, né, eles querem vender, querem entregar a cidade, não é só o DEMAI. Vocês viram a Carris, vocês viram vários exemplos de que está acontecendo. Tá? Então, na verdade, o nosso problema é de gestão. A gente, até 2015, a gente investia mais de 200 milhões, né, por ano, e não 100 milhões. Por que parou de investir os 200? Nós tínhamos 400 milhões em janeiro de 2024. Por que não gastou antes da enchente com as coisas que tinha que ter feito? Isso é um problema de gestão. Pode passar. E, na prática, o que aconteceu em 2023? O prefeito e o nosso ex-diretor-geral, Maurício Loz, andavam pelos lugares, né, pregando isso que eles estão falando agora. A mesma coisa. Eu tenho esse mesmo slide aqui. E o que aconteceu? O Maurício Loz, nosso ex-diretor da enchente, né, foi trabalhar na Egeia, a empresa que quer comprar o DEMAI. Né? E em 2024 aconteceu aqui, vocês estiveram muito próximo aqui, vários vizinhos foram atingidos, vocês e alguns também foram atingidos, né? E foi ali, ó, desmonte sem precedentes dos serviços públicos, levou o Porto Alegre ao colapso.
Vocês ficaram sem água, né? Eu fiquei sem água, todo mundo ficou sem água, né? Todo mundo teve problema. E agora, dia 14 de julho, o Tribunal de Contas emitiu um relatório dizendo isso que eu estou dizendo, que o problema foi gestão. Tinham que ter feito coisas que não fizeram. Tá? Apesar dos técnicos do DEMAI terem dito o que era para ter feito e não fizeram. Quando em setembro de 2023, em novembro, deu enchente, se viu que tinha problemas e não fizeram. Pode passar. A realidade é que o DEMAI, pela primeira vez nos seus 63 anos de história, está sendo alvo de uma CPI na Câmara. CPI por quê? Porque um diretor talvez tenha recebido propina, né? Ele não está mais no DEMAI, o outro, né, foi trabalhar na EGEA, teve um gerente de licitações nosso, do DEMAI, que era um cargo em confiança, e acharam com ele R$146 mil na casa dele. Ninguém de vocês tem isso. Vocês já viram R$146 mil? Não, né? Vocês não têm isso. Eu não tenho nem R$100 na minha casa. Né? E todos eles foram indicados, né, pelo atual prefeito. Pode passar. Então, esse aqui é o relatório do Tribunal de Contas. Então, além disso, nesse mesmo relatório, o Tribunal de Contas comparou o DEMAI a outras companhias, e o DEMAI, apesar de tudo, é muito eficiente. Tá? Pode passar. Quando dizem que o DEMAI não tem capacidade, o PISA, que pegou toda a parte da Zona Sul, foi o maior investimento em saneamento do Estado, né, que elevou 80% a nossa capacidade de tratamento. Na época, 2014, quando foi inaugurado, ele custou 600 milhões. Atualizando o valor agora, só naquela obra, isso daria 1,5 bilhões. Então, o DEMAI não tem capacidade? Tem sim, gente. Pode passar. Então, não são 10 bilhões. Eles pegaram o valor do Plano Municipal de Saneamento Básico, de 2015 também, e atualizaram. Como se o DEMAI, nesses anos, não tivesse feito nada. Ele fez. Vocês estão vendo obras. Se vocês passarem na Sertório, tem uma obra de uma grande adutora acontecendo. Essa foi uma obra daqui, da Zona Norte, para vocês. Tá? Pode passar. Então, nós temos, assim, temos necessidade de obras. Vocês tiveram um problema de falta d'água agora, né, com a ETA São João, que teve que parar para trocar equipamento. Nós temos que fazer coisas assim, mas não são os 900 milhões. O DEMAI já tem contratados 340 milhões de investimentos. Tá? Pode passar. Mesma coisa, esgotamento sanitário, falta. Esse eu concordo com ele, o valor é em torno de 2 bilhões. Vocês aqui, falta fazer toda uma parte de rede de esgoto. Santa Maria Gorete, Cristo Redentor, que vai levar para a ET Sarandi, que está parada, que eu falei. Então, tem que arrumar a ET, tem que aumentar a capacidade dela, tem que fazer rede. Isso sim. E se não tivessem freado esses 8 anos de investimento nosso, nós estaríamos fazendo muitas obras, nessa região de vocês, inclusive. Tá? Pode passar. Mesma coisa a drenagem, tá? O DEMAI já tem contratados, tá, de investimentos para fazer a drenagem 3 bilhões. Já tem 3 bilhões. E qual é o problema? Vocês sabem quantas pessoas tem no DEMAI para cuidar de 70 projetos que são necessários para fazer essas melhorias? 7. Nós temos um concurso aberto para 14 cargos, em que só chamaram 33 pessoas. O DEMAI com deficiência de mais de 1.500 pessoas. É isso que a gente queria que tivesse acontecendo nessa audiência. Eles respondendo por que não estão chamando do concurso. Porque quem fica sem atendimento são vocês. Tá? Pode passar. Esse aqui é o cronograma das obras que tem que ser feitas, tá, para a drenagem. E aqui só tem 7 pessoas para cuidar desses projetos. Tá? Pode passar. Então, quando diz não haverá aumento de tarifa, como se eles têm que pagar impostos que nós não precisamos pagar no DEMAI por ser autarquia. Tá? Pode passar o seguinte. Na prática, muitos de vocês e muitas das comunidades, que eu vejo bastante gente aqui, é que o primeiro endereço foi o DEMAI. O DEMAI foi lá, botou uma plaquinha e a sua casa está lá, abastecida pelo DEMAI. Não tinha mais nada na rua, mas a rede de água foi lá. Tá? Pode passar. Nós temos um plebiscito acontecendo, porque a gente acha que tinha que ter muita gente aqui. Né? Eu fico super feliz que vocês vieram nos escutar, mas essa sala tinha que estar cheia, todas as audiências tinham que estar cheias. Tá? Por quê? Porque as pessoas precisam saber disso, isso é muito importante, saneamento é saúde, é vida, é essencial para vocês. Tá? Então, nós temos um pressione para os vereadores e nós temos um plebiscito, que a Luciana, nossa colega, está lá. Por favor, votem e espalhem isso aqui. E nós não temos nenhuma ilusão de que esse projeto é bom para a cidade. O melhor para a cidade é o DEMAI ser fortalecido, como ele já foi há alguns anos atrás, e cada vez melhorar. Obrigada e boa noite para todos.
Obrigado, Sandra. Vamos passar agora para as inscrições da comunidade. Cada orador oradora terá até 5 minutos e nós vamos avisar quando chegar, faltando 1 minuto. O primeiro inscrito é o senhor Luiz Borba, representante da Associação dos Técnicos Científicos do município de Porto Alegre. Borba, eu vou pedir para tu falar aqui, olhando para a câmera lá, para a câmera. Fala olhando para a câmera. Boa noite, pessoal. Tá bom o som, né? Quero saudar meus colegas de prefeitura, saudar o Luiz Afonso, secretário-coronel, assim saúdo todos os presentes, em nome das suas entidades, e quero saudar aqui todos os presentes da nossa comunidade, né? Eu sou lá do Cristo Redentor e saudar especialmente os meus vizinhos que aqui estão, e aí eu saúdo os demais presentes aqui da região noroeste. Eu sou morador da Edmundo Bastian, trabalhei mais de 20 anos no DEMAB, para e passo, trabalhando sempre com o DEMAI, para e passo. Lá no DEMAB nós já instalamos muitas redes, muitas estações de tratamento de esgoto primárias, muitos tanques, bacias de detenção. Então, um mínimo contato com o tema a gente tem, além da experiência óbvia de morador da cidade, e aqui eu quero me manifestar completamente contrário a esse processo de privatização. Ainda que formalmente tenha o nome de concessão, a própria Sandra falou antes, será uma concessão de serviços fundamentais de distribuição de água e cobrança, além da coleta de esgoto, por 30 anos, na mão da iniciativa privada. Então, se trata, na verdade, de uma privatização por tempo determinado, mas é. E eu começo explicando por que eu sou contrário, resgatando a história do DEMAI. Os números a Sandra também já disse, mas eu preciso repetir que o DEMAI, historicamente, ele é superavitário. O DEMAI, historicamente, sempre arrecadou mais do que gastou, reinvestindo essa sobra, tendo recursos para reinvestir no próprio departamento. Historicamente, também o DEMAI é reconhecido pela excelência dos seus serviços. Não se fiem os mais novos presentes, ou os mais novos fora daqui, não se fiem pelo DEMAI dos últimos anos, onde ele conta com 1/3 dos funcionários necessários para funcionar. Antes disso, ele era reconhecido até internacionalmente. E aí eu começo pela questão da tarifa. Hoje, a tarifa d'água tem o custo DEMAI. Indo para a iniciativa privada, ela terá o custo DEMAI, mais o custo operacional da empresa que pegar, o que inclui impostos, que a Sandra falou, que hoje o DEMAI não paga. No custo operacional da empresa haverá impostos que hoje o DEMAI não paga, mais o lucro da empresa. Essa é a questão fundamental. Como garantir que a água não subirá, que a tarifa não subirá? Desculpe, é difícil acreditar nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em nenhuma garantia que a tarifa não subirá. Pelo contrário, as experiências todas Brasil afora e mundo afora dizem que ela vai subir, e bastante, porque uma empresa privada tem que lutar cotidianamente, incessantemente pelo lucro. E ai do empresário que não lutar constantemente pelo lucro. Ele não sobrevive, é assim. Eu não estou demonizando o empresário, empresa privada é assim. Eu estou falando do DEMAI de Porto Alegre, numa história de pleno sucesso, que agora, por uma opção político, administrativo e bastante ideológica da prefeitura, trata de encaminhar um processo de privatização que ao longo de 60 anos não teve nenhuma necessidade, porque trabalhava com excelência. É possível rearranjar os financiamentos necessários enquanto uma potência administrativa, que é o DEMAI e a Prefeitura de Porto Alegre? Claro que é. Claro que é possível. Se trata de uma opção, entregar para a iniciativa privada. Quando o meu departamento de habitação aconteceu, foi o que aconteceu com o meu departamento municipal de habitação. Hoje o Departamento Municipal de Habitação não faz mais casa,
não empreende mais habitação de interesse social. Por quê? Porque isso foi uma opção da prefeitura. Quando o governo federal não dava bola para casa, o DEMAB dava. Agora as coisas se invertem, a prefeitura fez uma opção e quer fazer o mesmo pelo DEMAI. O que a gente não precisa admitir isso como natural, como inevitável. A água é vida, a água é saúde pública. A água, o investimento em água potável de qualidade, acesso a toda a população, tem repercussão econômica incalculável. Não precisaria citar, mas eu cito alguns exemplos, por exemplo, de saúde, só para concluir, de saúde pública e de repercussão econômica, onde o trabalho se multiplica por mais diversos ramos da cidade. E isso não precisa estar sob comando privado. Me desculpem. Então, eu sou contrário, até porque a Fraport está aí para nos ensinar, né, que ela alega que foi concessão e se recusou a limpar o aeroporto. Quem teve que limpar o aeroporto foi a Infraero, depois da cheia. A Equatorial está aí para nos ensinar o que pode acontecer conosco. É isso, DEMAI público e estatal, para continuar com serviços nossos sem sucateamento. Obrigado. Obrigado, Borba. Próximo inscrito é o engenheiro Guilherme Barbosa, ex-vereador de Porto Alegre. Boa noite. Cumprimento a mesa, através do vereador honorário Luiz Afonso, secretário, diretor do DEMAI, o Edson, a Sandra e a todos os senhores e as senhoras. Eu tive a grande honra de ser diretor do DEMAI. Depois fui vereador, fui também secretário de obras da cidade. Então, esta Porto Alegre conheço bastante. E conheci o DEMAI e me apaixonei pelo saneamento e me apaixonei pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. A gente andava no Brasil e era citado como um exemplo de saneamento no Brasil inteiro. E talvez os senhores não saibam, mas o abastecimento em Porto Alegre já foi privado. Já foi privado. Eram duas empresas que trabalhavam aqui em Porto Alegre e na década de 40, a prefeitura teve que tomar o serviço, porque o serviço não crescia, não andava, não chegava nos bairros. Se criou primeiro uma secretaria, depois uma autarquia, como é o DEMAI, que vai fazer, em dezembro desse ano, 64 anos. E todo esse período, passaram por lá muitos prefeitos de muitos partidos, diretores de muitos partidos, e sempre melhorando o serviço. Quem chegava, avançava o serviço, até que, para nossa desgraça, chegou o prefeito Marquesan Júnior, que queria vender o DEMAI, e começou a impedir investimento. Ele chegou a escrever num processo que não era para fazer uma obra, porque eles fazem essa técnica de cair a qualidade do órgão para as pessoas ficarem bravas e aceitar a privatização. O Marquesan fez isso e voltou a faltar água. Quando nós viramos o século, a cidade estava praticamente 100% abastecida. E aí continua com o prefeito Melo. Olha só, quando eu fui diretor do DEMAI, a alta administração, como se chama, era o diretor-geral e 4 superintendentes. Agora tem um diretor-presidente, trocaram até de nome para ficar mais bonito. Tem o diretor, e sabe quantos outros diretores? 8. Eles multiplicaram para botar a CCESAD amiga. O diretor-presidente atual, o currículo dele é vender estatal, não sabe nada de saneamento. Tem diretor, como disse a Sandra, 4 meses no departamento e quer vender o DEMAI. Eles não vieram para melhorar o serviço, eles só vieram para vender o DEMAI e tentar quebrá-lo. A tarifa vai aumentar, sim, imediatamente, porque como o DEMAI é autarquia, pela legislação administrativa, uma autarquia não paga imposto de renda, não paga fundo de garantia, uma série de impostos, que uma empresa, seja inclusive pública, qualquer empresa, privada ou pública, vai pagar.
Isso significa 30% imediatamente nos custos do departamento. O remédio é amargo, eles sabem disso e por isso dizem, não é privatização, é concessão. Sim, o demais não vai ser vendido. Porém, o que vai acontecer na prática, pessoal, é que durante 35 anos, quem vai abastecer a cidade de Porto Alegre, coletar e tratar o esgoto, será uma empresa privada. Então, o serviço vai ser privatizado sim. E o DEMAI vai ficar só com uma partezinha dessa tarefa toda, sem nenhum contato, inclusive, com a população. 1 minuto. Ora, não tem saída. E eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia interessante que saiu do Jornal do Brasil, que é o concorrente do Jornal Globo, lá no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro de 24. A Genersa, que é a agência reguladora de água e energia elétrica lá do Rio de Janeiro, a Genersa autoriza aumentos de 9,83% a 14,28%, porque depende da classe do consumidor, para as tarifas de água e esgoto das 4 concessionárias do Rio de Janeiro. O IPCA foi 4,87, ou seja, a agência de lá autorizou um aumento que é o dobro ao triplo da inflação que tinha ocorrido no período. E assim em todo mundo. São mais de 1.700... Já encerro com isso. São mais de 1.700 serviços reestatizados no mundo. Aqui em Buenos Aires pegaram o serviço de volta, em Londres, em Paris, são mais de 50 países que puxaram de volta, sempre pelos mesmos motivos: aumento de tarifa, perda de qualidade e falta de investimento. Não a concessão do DEMAI, não a privatização do serviço de saneamento pelo DEMAI público. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito é o senhor Marcelo Severo, servidor do DEMAI. Boa noite. Eu sou servidor do DEMAI, tá? Alguns dos argumentos vão se repetir, porque, claro, a gente está tratando do mesmo assunto. Mas, principal, tá? O serviço vai ser privatizado. Isso não se questiona. Usar o termo concessão e alegar que o DEMAI não vai ser vendido, isso não muda nada. Tá? É uma empresa privada que vai vender a água para a população de Porto Alegre. Essa empresa vai comprar mais barato do DEMAI e vai vender mais caro para vocês. Esse mais caro, inicialmente, pode até ser bancado pelo DEMAI, pela prefeitura. Tá? A empresa vai ter esses custos que foram mencionados aqui de impostos, que a empresa não vai assumir para si. Não, a gente assume esse prejuízo. Não, nenhuma empresa vai fazer isso. Então, eles, para manterem tarifa social, a única chance de eles fazerem isso é a prefeitura bancar a tarifa social com dinheiro que vocês pagam de impostos. Tá? Então, não vai acabar a tarifa social. Vai, porque vocês vão pagar essa diferença em impostos, que a prefeitura vai repassar para a empresa. Tá? Então, isso de não é privatização, não é verdade. É uma mudança do termo para parecer mais palatável para a população. O DEMAI não vai ser vendido. Sim, mas durante 35 anos o DEMAI não vai ser de Porto Alegre, vai ser de uma empresa. Tá? O recurso vai diminuir, porque o DEMAI vai vender a água mais barato para a empresa, para que a empresa tenha uma margem de lucro. Com o recurso menor, cada vez menor, o DEMAI vai deixar de ser superavitário para se tornar deficitário, e vai chegar um ponto que vão dizer: ah, agora tem que entregar tudo. Por quê? Porque o DEMAI dá prejuízo, mas dá prejuízo porque a prefeitura quis assim. A prefeitura, desde o Marquesan e no primeiro e nesse segundo mandato do Melo, a prefeitura vem desmontando o DEMAI. Tá? O Marquesan, ele em nenhum momento investiu no DEMAI. Como foi dito aqui, ele negava investimento. Porque o interesse era vender, o interesse era desmontar, era criar um serviço que fosse
que a população não estivesse satisfeita, para depois a população reclamar, o DEMAI assim como está não funciona, tem que vender. Mas não tem que vender. Assim como é um banco público, é o BNDES, que vai bancar o dinheiro para uma empresa assumir o DEMAI, esse mesmo banco pode financiar melhorias para o DEMAI, só que não há interesse da prefeitura. A prefeitura do Marquesan e a do Melo, eles trabalham para vender o DEMAI desde o início, incessantemente. Tá? Então, não há interesse. Se vocês veem problemas na leitura, a conta disparou, a minha conta era 200, agora é 1.000, é 2.000. Isso é porque a leitura dos relógios foi terceirizada. Se vocês veem buraco na rua e um monte de cavaletes em volta, é porque as obras foram terceirizadas, é porque não há mais funcionários no DEMAI para dar conta do serviço. E não há porque a prefeitura mandou desmontar o DEMAI. Se tinha 3.000 funcionários e agora tem 900, não tem como dar conta de uma cidade que cresceu, que enfrentou uma enchente. É impossível, e essa é a intenção da prefeitura. Quando os caras dizem assim, o DEMAI só tem condições de investir 100 milhões por ano, quem é que decide esse valor a ser investido? É a administração pública. Então, é muito fácil a administração pública dizer, tem que privatizar o DEMAI, porque o investimento é muito baixo. Quem é que decide o investimento? Somos nós mesmos. É muito fácil. Os caras pegam os dados ali, que tinha no slide agora há pouco, eles pegam os dados da época que eles estão administrando. Eles vão dizer, tantos anos que é investido só isso. Mas quem investe só isso são vocês, porque vocês escolheram. Porque é ideológico isso de vender o serviço público para empresas, porque é lucrativo isso de vender o serviço público para empresas privadas. Então, assim, não acreditem, não é que eles estão mentindo, não, eles só não estão falando tudo. Eles não estão deixando claro, eles estão se baseando, na verdade, que é um contrato que vai ser assinado, um contrato que ainda nem existe. Mas a realidade da EGEA no Estado e da Equatorial no Estado mostra que isso que eles colocam em contrato não é cumprido. E não é cumprido porque é muito mais barato. Já concluo. E não é cumprido porque é muito mais barato a empresa pagar a multa do que a empresa realizar o serviço. Tá? Então, tenham em mente, DEMAI público. Obrigado. Próxima inscrita, a senhora Margareta Baumgarter, da CESPA e servidora aposentada do DEMAI. Boa noite a todos. Eu pertenço a essa região também, moro no Passo da Areia e também sou aposentada da Prefeitura de Porto Alegre. Eu trabalhei 34 anos a serviço da cidade, comecei no DMLU, depois fui para a SMIC, Indústria e Comércio, trabalhei na educação, trabalhei na saúde, trabalhei na cultura e depois, tudo com cargos nível médio. Depois fui nomeada no DEMAI em 1994 como administradora da prefeitura. Bom, foi o momento mais feliz da minha vida, porque o DEMAI sempre foi o órgão modelo, referência na prefeitura, também referência no saneamento básico nacional, certo? E o Melo, quando foi vice-prefeito, eu digo para vocês, eu estava lá numa gerência no DEMAI, ele nos levava em todos os locais da prefeitura para nós apresentarmos os projetos que eram inovadores e que ninguém tinha. O DEMAI já trabalhava há anos com planejamento estratégico, o DEMAI tinha um percentual de pagamento com a folha de pessoal mínimo, entendeu? A prefeitura sempre teve problemas. E mais, gente, o DEMAI nunca teve um tostão da prefeitura. O DEMAI sobrevive do dinheiro que nós pagamos a tarifa. Ou seja, o patrimônio é nosso. Como é que agora vai pegar todo esse patrimônio de estações de tratamento, de esgoto e de água e vai entregar para a iniciativa privada?
vai fazer uma concessão de 35 anos. Os cargos de confiança do prefeito, eles estão de passagem no município. Nós somos funcionários de carreira, a gente defende o cidadão de Porto Alegre, acima de tudo. O nosso trabalho é sério, é comprometido, a gente é qualificado para o trabalho, entende? A gente trabalha para nós e para a cidade de Porto Alegre, porque é um orgulho para nós. Agora, é lamentável ver tudo isso. E mais, gente, como os colegas falaram, desde o Marquesan, a situação está em precarização, mas ainda dá tempo de resgatar isso. Não dá para se iludir com concessão, não dá, concessão 35 anos, não volta mais. Exemplos nos países desenvolvidos não funciona, e imagina aqui no Brasil. E mais, gente, por que vai fazer concessão do DEMAI se o DEMAI tem condições? Agora, o que não pode é precarizar. E mais, o que estão fazendo, pessoal? O DEP, antes, era uma autarquia sustentada pela prefeitura, ou seja, ele não era autônomo financeiramente, o DEMAI é autônomo financeiro. Então, o que fizeram? O Marquesan largou o DEP no DEMAI, com alguns funcionários somente, e nunca mais deu dinheiro da parte dele para inserir no DEMAI. A tarifa do DEMAI não prevê o esgoto, né, o tratamento de esgoto pluvial, não prevê, né, nada da atividade do DEP, e agora a centralizada, o que fez? A prefeitura está usando o dinheiro do caixa do DEMAI para pagar o serviço que é do DEP. E o dinheiro que a prefeitura passava antes, para o DEP não passou mais. Então, isso é sério, isso é uma denúncia que a gente faz, não é possível, porque o DEMAI sempre trabalhou superavitário, e foi superavitário por quê? Porque faz um trabalho sério. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, a gente tem problemas, mas digo, público, sempre nós vamos poder evoluir, e todo o dinheiro que entra, ele é revertido para obra de saneamento, para melhoria na cidade. E se entrar uma empresa privada nesse negócio, vai ser muito sério. Primeiro, porque é um monopólio da água. Parem para pensar nisso. E vejam, Corsã, falem com seus amigos, falem com as pessoas conhecidas. A Corsã já está... A água já estão cobrando muito mais caro. Eu tenho ouvido falar, Equatorial. Então, não dá para se iludir. Não dá para se iludir com isso, sabe? É muito sério. Nós vamos deixar essa conta para os nossos filhos pagarem, sabe? Os nossos netos, bisnetos, porque não vai reverter mais. E é um patrimônio da cidade de Porto Alegre. Não está à venda, não podemos deixar, até porque o DEMAI pode atingir o marco legal. E o DEMAI, inclusive, a média nacional hoje de tratamento de esgotos é 56%. O DEMAI, ele estava com 66%. Voltou a 52% porque estragou uma ET, uma estação de tratamento, e demoraram para autorizar o conserto. Entendeu? Então, diminuiu, ou seja, o DEMAI sempre foi referência. Sabe? Numa tabela que fizeram, numa análise, num estudo, o DEMAI está lá entre as 100 cidades, numa classificação muito boa. Já vou concluir. Ou seja, lamentavelmente, o que está acontecendo isso? O que a gente pede para o Melo? Melo, ouça os técnicos do DEMAI. Melo, ouça aquelas pessoas que são preparadas e não cargos de confiança, que muitas vezes podem ter algum preparo, mas eles não têm o comprometimento com o serviço público. Então é isso, não se iludam. Muito obrigada. Obrigado, senhora Margareta. Não tendo mais inscritos, vamos passar às considerações finais. Inicialmente, o Simpa poderá usar a palavra por até 10 minutos. Boa noite a todos presentes. Estamos hoje na 14ª audiência pública, de um total de 17. E esse debate que a gente faz é um debate crucial para a cidade. Não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, não é uma questão de um interesse privado ou de um segmento ou outro. É uma questão do interesse do conjunto da população, da dignidade humana, da civilidade, da saúde pública. E o Simpa, há 8 anos, tem orgulho de fazer essa luta e construir essa luta, essa resistência, aliás, a luta mais antiga a nível nacional na área do saneamento, no sentido de preservar
muito mais do que a questão dos servidores, e a gente sabe muito bem que não vai haver demissão, porque há a estabilidade, pelo menos por enquanto, então por isso essa questão não está colocada. O que está colocado é o nosso compromisso enquanto servidores com a população de Porto Alegre. O termo de servidor significa isso, nós servimos a população de Porto Alegre. E isso está vinculado à questão do serviço público. Serviço público é uma atividade prestada nas mais variadas áreas, no caso do saneamento, à população, porque a sociedade que a gente vive ela é desigual e poucos têm uma garantia de renda suficiente para estar disputando produto do mercado. E, no caso, a água e o saneamento não são produtos exatamente. É um fornecimento de algo que sustenta a vida, que dá condição de saúde pública. E assim o é nas mais variadas áreas. E o custo cobrado por esses serviços, ou ele é subsidiado através de impostos ou de tarifas, que tem esse cunho social, que tem uma modicidade e que ela serve para quê? Para manter o serviço e aprimorá-lo. Então, essa questão de custo é aí. Uma empresa privada, qualquer que seja ela tem como objetivo a oferir lucro em cima daquilo que fornece, daquilo que explora. Então, não há como uma empresa privada ter um custo menor do que o serviço público. E nós não acreditamos, ninguém aqui acredita, e todo mundo aqui sabe, que não há filantropia, não há questão de caridade, na questão de quando uma empresa pública assume um serviço público, sendo mesmo através da expressão concessão, que é uma expressão quase poética, mas que é uma forma facilitada de privatizar. Porque, como foi citado aqui antes, são 35 anos onde todo o conhecimento, toda a estrutura de gestão direta que a Prefeitura tem deixa, na verdade, de existir, porque já não há mais conhecimento, passa a ser uma gestão de contrato. E aí entra a questão da pressão econômica. E se a gente for fazer um cálculo, grosso modo, se a gente pegar como referência a tarifa, a receita do DEMAI do ano passado, a arrecadada pelo DEMAI no passado, que foi R$1 bilhão, números redondos, por 35 anos sem aditamento, sem custos maiores, são 35 bilhões, é disso que a gente está falando. Obviamente que isso chama a atenção de fundos de investimento dos parceiros privados. É o nicho de mercado que não há concorrência. Então, essa questão é um debate muito profundo. A população, quando elege um governo, qualquer que seja ele, ela pensa em obter uma gestão voltada ao interesse público. E, nesse caso, o que acontece? São 8 anos onde o DEMAI, como foi citado aqui anteriormente, tinha uma referência, uma consistência, uma qualidade, que paulatinamente tem sido degradada. Por quê? Porque o foco não passou a ser a atividade, de garantir a atividade e a sua melhoria. Sim, passou a ser a questão da parcerização, da privatização, do conveniamento, toda a tecnologia que é utilizada para parcerias público-privadas, ou seja, o foco foi perdido. Por exemplo, concretamente, por que é uma opção política? Porque o governo municipal não encaminhou junto ao BNDES um estudo que previsse como o DEMAI funciona, privatizado, meio privatizado ou mantido público estatal, como a gente defende. Não foi feito isso. Então já é um viés, já é um direcionamento, não há uma transparência, não há uma preocupação em atender o conjunto da população. E esse é o desafio que a gente coloca para a gestão. Para que serve o debate? Para a gente refletir, para os representantes do governo refletirem aqui. Porque se a preocupação é atender bem a população com menor custo e maior qualidade, não há dúvida nenhuma, por tudo que foi citado aqui, de que o DEMAI público estatal é a opção correta, como já foi no passado. Temos ouvido em algumas audiências, acho que hoje não vai ocorrer isso aí, um áudio de um ministro do governo falando da questão da concessão. Para nós não importa qual seja o partido do governo, a gente tem convicção clara, enquanto servidores públicos, que o serviço público estatal do DEMAI, como sempre foi, e a gente pode citar a questão do prefeito Dib, que era um conservador, inclusive, na época da Arena, PDS, que defendia e foi parceiro nosso até 2018 nessa luta em defesa do DEMAI público. Ou seja, a gente está pensando naquilo que é melhor para a cidade. A grande pergunta é o seguinte: se é melhor para a cidade, é melhor para os servidores e é melhor para o próprio governo municipal, por que não rever essa posição e ajustar, pedindo agora ao BNDES fazer uma juntada aos pedidos anteriores, o que fazer para o DEMAI público estatal ser mantido? Quanto à questão de investimento, a mesma fonte que o parceiro privado vai buscar, o DEMAI público estatal, através da prefeitura, pode buscar, que é o BNDES, é isso, basta pedir. Eu acho que essa que é a reflexão, esse é o debate que tem que ser feito pela representação do governo, pelos vereadores, e que a gente quer que a população faça. Porque o conjunto de toda essa obra, as consequências, a nível de qualidade, de custo, quem vai pagar é a população, aquela pessoa que depende disso.
Talvez aqueles que moram em algumas áreas, entende, que vão ter prioridade, não vão ter essa preocupação. Quanto à questão do custo da tarifa social, sim, é verdade. Certamente o governo municipal vai subsidiar a tarifa no primeiro momento. Por quê? Porque vai receber uma verba de outorga e com essa verba vai conseguir subsidiar. Mas quando acabar a verba de outorga e quando acabar o prazo de carência de pagamento do empréstimo do BNDES, certamente o aditamento e o custo vai vir. Isso está acontecendo em Londres, na Thames Water, que foi a primeira a ser feita, uma coisa de 35, 40 anos atrás, onde é todo o movimento hoje, porque aquele dinheiro que era para ser reinvestido na manutenção da qualidade aprimorado foi pago como dividendo. Porque essa é a prioridade da natureza do negócio. Qualquer investidor vai comprar papéis de uma empresa que vai ganhar dinheiro. E não tem como dar errado, porque tem um mercado cativo, tem subsídio de verba pública, através do Fundo Amparo do Trabalhador, não tem como dar errado. Seria como qualquer um de nós montar um negócio em qualquer área, que não houvesse concorrência, houvesse subsídio público e houvesse uma demanda dependendo disso aí. Então, nós não temos a menor dúvida em defender que serviço público não é negócio privado, seja de qualquer área, e eu acho que está acontecendo em Porto Alegre, é o momento que deve haver uma inflexão. Essa tendência de tudo ser entregue, tudo parcelizado, tudo conveniado, tudo feito a nível do privado, é abrir mão da gestão pública. É o Estado ficar tão fragilizado que no futuro, e já muito acontece isso hoje, não vai ter condições de fazer aquilo que é a sua incumbência. O papel do Estado é fazer a mediação dos conflitos sociais, das demandas sociais e atender e garantir, no básico, pelo menos em todas as áreas, a população de conjunto. Então, a proposta que a gente defende aqui é o DEMAI público estatal, que a gestão encaminha ao BNDES esse pedido aí, e que retire esse projeto da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque ele autoriza, mas não apresenta concretamente ainda o que é o projeto em si, mesmo da chamada concessão. Isso não está definido. E certamente, como a gente sabe, esses projetos são construídos através de consultas e diálogos com os parceiros privados interessados. E aqui em Porto Alegre tem uma coisa interessante, podemos entrar para a história como a primeira cidade a nível nacional que vai ficar refém não só da mesma tomada, mas da mesma torneira da mesma empresa, ou seja, a Equatorial hoje já opera também na área de saneamento. Tá aí a questão da Sabesp em São Paulo, com noticiários recentes, inclusive, sobre a questão de esgoto, a questão de tarifa social, a questão de várias coisas. E esse modelo, então, é um modelo que não deu certo em outros locais. A questão de agências reguladoras, e ainda mais privadas como a GESAN, são extremamente frágeis no sentido de garantir a qualidade, a gente sabe disso em todas as áreas. Então, não há por que fazer isso aí. Por que insistir em algo que é parcial, algo que não está sendo consultado de conjunto, o que é mais eficiente, realmente não está sendo levado em conta o interesse comum da população, não está sendo levada a questão de custo à população como objeto de estudo. Então, essa questão é a importância desse debate aqui, que a gente faz entre nós, faz com a cidade através do plebiscito, e quer que o conjunto dos vereadores pensem, é assim, não vamos pensar no negócio privado, vamos pensar sim no serviço público, como é importante ter o serviço público e como mantê-lo com qualidade, pensando na população a qual elegeu a todos. Então, para nós, não a concessão, privatização do DEMAI, não ao negócio privado, e sim a defesa do DEMAI que funcione, que arrecade e que tenha como projeto atender o conjunto da população. Basta para isso tomar decisão política, como foi colocado aqui, nomear aqueles concursados aprovados desde o ano passado, os mais variados cargos, que, por exemplo, não tem sentido hoje haver uma demanda, um tempo enorme de atender a manutenção de redes, de serviços de fuga d'água, quando se fala em intermitência, porque nós temos pessoas qualificadas para fazer isso aí. Está se deixando de ter equipamentos necessários, como reto escavadeira, outras coisas mais. Então, não há sentido. O problema é o problema de gestão no sentido de qual é o foco. Se o foco for atender a população, não há dúvida nenhuma de que a questão do DEMAI público estatal é a opção adequada, e isso é comprovado em qualquer estudo sério que possa ser cotejado com qualquer projeto que está sendo estudado. E, para encerrar novamente, que o governo municipal faça essa avaliação e encaminhe ao BNDES o pedido de estudo nesse sentido, e após esse estudo faça um debate com a população, e temos certeza que vai ficar definido para todo mundo que o DEMAI público estatal é a melhor opção. Nomeando servidores, dando autonomia administrativa do DEMAI e tendo foco em atender o usuário, a população que tanto demanda. Portanto, para nós, enquanto sindicato, enquanto membros da Frente Popular em Defesa da Água do DEMAI público estatal, nós entendemos que essa é uma luta da cidade, da cidadania, e que pode englobar todos aqueles, independente da cor partidária, que têm compromisso com a coisa pública, com o serviço público, com o atendimento às pessoas, em especial aos mais carentes e mais necessitados. Obrigado. Obrigado, Edson. Passamos agora a palavra ao governo municipal para as considerações finais.
eu gostaria de agradecer à mesa, Luiz Afonso, a condução dos trabalhos, o Edson, a Sandra e o Matheus. Pessoal, eu gostaria só de sublinhar algumas questões que me parece bastante importante. A primeira questão é que esse tema da concessão parcial do DEMAI é um tema que ele vem sendo estudado dentro do governo há mais de 3, 4 anos. Nós, desde que ganhamos a eleição no governo passado, esse tema passou a ser estudado dentro do governo, estudamos detalhadamente, contratamos uma consultoria do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, preferimos, no último ano da eleição, onde poderia ser votado, para esse assunto não ser contaminado, porque há muita ideologia sobre o tema da concessão, seja da água, seja de qualquer outro tema, mas que envolve concessão, há muita ideologia. A gente sabe especialmente que muita gente, ao ouvir a palavra concessão, automaticamente liga a privatização, que não é realidade. E isso é bom e é importante nós destacarmos, porque esse tema, em que pese disseram aqui que não se trata de ideologia, sim, se trata de um debate ideológico. Essa é uma realidade, mas é uma realidade que não tem fundamento. Não tem fundamento baseado em dados e fatos. Hoje o governo federal, um governo que tem a centralidade com partidos de esquerda, com o PT, com vários partidos de esquerda que fomentam hoje o governo federal, eles incentivam, fomentam como uma forma de alavancar emprego, alavancar renda, melhorar a qualidade dos serviços. Isso aí é fácil, pega o seu celular, coloque ali concessão de rodovias. Nunca houve na história do país um nível de concessão de rodovias que o atual governo está fazendo. Por que o atual governo está fazendo, o governo federal? Porque o modelo que se buscou para qualificar as estradas, acelerar os investimentos, melhorar a qualidade, foi um modelo de concessão. Qual é o grande desafio do gestor que faz uma concessão? É fazer uma modelagem correta, uma modelagem séria, uma modelagem estudada, onde possa garantir a prestação dos serviços, potencializar os investimentos necessários para aquela área e, ao mesmo tempo, manter a modicidade da tarifa. Esse é o desafio que, quando tu faz um modelo de concessão, que tu tem que realizar. Isso se faz com estudos, eu vou passar agora a palavra para o Matheus, com estudos técnicos fundamentados que possam dar esta garantia para o poder público fazer uma concessão com segurança. O que a gente está buscando efetivamente é acelerar investimentos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente que precisam de esgoto, de tratamento de esgoto, que hoje tem uma grande deficiência na cidade. Com os recursos que o poder público dispõe hoje, que o DEMAI dispõe hoje, nós vamos demorar muitos anos para atingir esse nível. O que a gente quer é acelerar com uma parceria com a iniciativa privada. Obrigado. Novamente, então, meus agradecimentos também a todos os presentes, em especial aqueles que compõem a mesa, representantes do SIMPA, diretor Luiz Afonso, secretário André Coronel, e reiterar novamente, embora muitas falas que antecederam, é claro, trazem a expressão de privatização, sob o seu espectro de entendimento desse termo, de seus efeitos, mas a verdade é que esses institutos produzem efeitos jurídicos e consequências muito diferentes. Então, uma concessão e uma privatização, eles têm, sim, características bastante diferentes e tentando dissociar isso e a gente tratar da forma mais inteligível possível, um contrato de concessão é um contrato celebrado pela administração pública que dispõe obrigações a um terceiro, obrigações de realizar obras, obrigações de prestar serviços, determinado nível de serviço, e é isso que se propõe.
se propõe aqui somar esforços. O DEMAI ele seguirá prestando serviços e ele seguirá gerindo um contrato como esse, fiscalizando um contrato como esse, que soma, antecipa investimentos e eleva o nível de serviço entregue à população. É disso que se trata a concessão que a gente vem estruturando, a concessão que se deseja implementar para alcançar, elevar os níveis de serviço propostos aqui no município. Então, reiterar também que não se trata aqui de alterar, por exemplo, a Lei Complementar 170, que trata do valor do preço da água aqui no município. Então, não se trata de qualquer alteração nesse preço da água e do esgoto, obviamente, e ele se manterá integralmente. A concessão, ela tem isso como premissa, esse projeto de concessão, e assim se manterá. Assim como já mencionou o secretário André Coronel, a tarifa social ela também é resguardada, essa então em lei federal, e assim se mantém. A gente permanece à disposição e também, obviamente, seguimos aí dialogando, tanto no sentido contrário, a favor, mas o importante de tudo é que a gente possa trazer todos os esclarecimentos que façam necessários aos senhores e a todos os interessados. Obrigado. Obrigado, diretor Matheus. Havendo concluído o nosso propósito para essa noite, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e declaramos encerrada a presente audiência pública. Obrigado.